Olá pessoal do segundo ano do ensino médio, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos? Fazer uma análise bem legal com relação à industrialização, os desafios que qualquer país enfrenta quando vai incrementar ou quando vai implementar também, as suas indústrias. Vamos lá? Bom, a gente vai analisar hoje, vai entender hoje, a relevância do processo de industrialização, analisar as particularidades desse processo, considerando aspectos sociais e aspectos econômicos. E vamos também hoje compreender os desafios aos quais esse processo, a industrialização, está sujeito. Bom, inicialmente, industrialização, processo no qual a indústria domina o sistema produtivo de uma região, tornando-o mais eficiente e gerando riquezas, ok? Bom, quando fala em industrialização, é impossível falar sem mencionar a Revolução Industrial, tá? Ela teve seu momento mais relevante, assim, no final do século XVIII e início do século XIX, e teve como principal característica a dinamização da produção. Então, uma produção que antes era feita de modo quase artesanal, com o uso de poucos equipamentos, muita mão de obra, e processos produtivos menos eficientes, ele se torna, a partir da Revolução, algo mais dinâmico, tá? Como resultado, desenvolveu-se a questão do capitalismo industrial. O que é isso? É você, em termos gerais, bem resumidamente, você vincular a produção industrial na principal mola para se dinamizar as relações comerciais, para se dinamizar as relações econômicas de um determinado país ou de uma região, tá? Bom, como consequência também, você intensifica o processo de urbanização. Claro, você implanta uma indústria num determinado local, consequentemente, você vai gerar um processo de urbanização naquele local. Você vai ter um aumento de residências, de prédios comerciais, dos setores de serviços, tudo vinculado àquela região que começou a ser industrializada ou teve a sua industrialização dinamizada, potencializada. Bom, o que vem a ser, pessoal, nesse aspecto, uma industrialização tardia? A gente verifica isso quando a gente analisa casos de países, os chamados países em desenvolvimento ou países emergentes, que iniciaram o seu processo de industrialização mais tarde, Claro, tardia, óbvio, mais tarde, A gente percebe isso com mais facilidade quando a gente compara a questão da Europa. Por tudo que a história apresenta para a gente percebe que na Europa tudo se deu de forma mais rápida e tudo foi iniciado na Europa. Tudo que eu digo com relação à urbanização, à modernização das relações econômicas, a dinamização das relações sociais e também ao processo de industrialização. Os europeus, historicamente, figuraram como os colonizadores, como aqueles desbravadores que levaram o progresso, a civilização para vários pontos do planeta. Então, se você tem a Europa como a pioneira no processo de industrialização, do outro lado da moeda, você tem aqueles países que foram ocupados por europeus, que foram colonizados, que sofreram a influência cultural, social e econômica dos europeus, como países onde o processo de industrialização aconteceu de forma mais tardia. Por que isso? Porque, entre outras coisas, porque para os europeus interessava ter aqueles países como centros coloniais, Então, não era interessante permitir que ali se desenvolvesse qualquer tipo de produção industrial. Porque um dos motivos que levaram a Europa a promover a colonização em várias regiões do planeta foi exatamente buscar fontes de matéria-prima, mercado consumidor e também mão de obra mais baratos para suas indústrias. Então, por isso, não interessava permitir que as suas colônias se industrializassem também. Assim sendo, países da América, África e Ásia experimentaram processos de industrialização depois, por exemplo, dos seus respectivos processos de independência, ok? Bom, essa industrialização tardia verifica-se em países que são
eminentemente, principalmente, países exportadores do setor primário, então são produtos pouquíssimo processados ou mesmo produtos brutos, né, chamada matéria-prima mais bruta, né, são economias em desenvolvimento, né. Normalmente essa industrialização tardia ela acaba sendo impulsionada por uma crise. Vejam o caso do Brasil, por exemplo. A nossa produção de manufaturados, a nossa industrialização, ela se deveu a uma sequência de eventos no início do século XX que dificultaram o acesso do Brasil a produtos manufaturados de fora. Então, quando a possibilidade de importar manufaturados se reduziu, o Brasil foi forçado a implementar uma indústria de manufaturados para atender a demanda interna, ok? Bom, isso aí acaba gerando uma maior atração de investimentos, porque, por exemplo, no caso, de novo, caso do Brasil, nós não tínhamos recursos por conta própria, com recursos próprios, implementar uma industrialização que realmente atendesse às demandas da nossa sociedade. Então, foi necessário o estímulo ao capital estrangeiro. Então, atrair empresas que implantassem indústrias no Brasil e pudessem dar início à diversificação do nosso parque industrial. Ok, pessoal? Bom, com relação ao processo de modernização. Bom, qualquer indústria, quanto mais ela se moderniza, ela vai se tornar mais eficiente, tá? Ela vai se tornar mais dinâmica e mais competitiva. Vamos lembrar que nos dias atuais, né, o processo de globalização tem exigido isso das indústrias, né? Então, uma indústria cada vez mais mecanizada, né, cada vez menos poluente, por exemplo, né, que exige uma mão de obra cada vez mais capacitada. E aqui a gente faz uma pausinha para analisar o seguinte aspecto. Quanto mais moderna uma indústria, mais automatizada, mais tecnológica, menos mão de obra ela vai exigir, né? O que pode gerar talvez um cenário de desemprego estrutural, né? O que é isso? Você precisa de menos pessoas para trabalhar e, além disso, aquelas pessoas elas têm que estar cada vez mais capacitadas para essas atividades, tá? Bom, nesse aspecto de modernização industrial, você tem uma presença discreta do Estado, então pouca presença do Estado. Por quê? Dentro daquela questão do liberalismo e do neoliberalismo, né, você tem a presença de uma economia onde os próprios agentes da economia se organizam. Então, aquela economia mais dinâmica, ela mesma se autorregula, ela cria as próprias regras, né? E o Estado, ele atua mais como um agente fiscalizador, talvez, né? Regulador para verificar, para corrigir determinadas distorções, mas nessa situação, a presença do Estado ela está cada vez mais reduzida, tá? Isso Brasil, mundo afora, ok, pessoal? Maquinário tecnológico, já analisamos aqui, né? E investimentos, são necessários cada vez mais investimentos cada vez mais pesados, não só na produção, na fabricação desse maquinário, mas também na capacitação dos profissionais que vão atuar nessa indústria cada vez mais exigente. Ok, pessoal? Bom, e como é que ficam as relações profissionais? Vamos voltar um pouquinho lá na Revolução Industrial, Europa, principalmente Inglaterra. A gente teve uma situação lá em que os operários, que naquele período e hoje também, eram os principais responsáveis pela geração da riqueza que a atividade industrial propiciava, esses operários tinham péssimas condições de trabalho, né? Tinham uma remuneração extremamente baixa, risco à sua saúde, risco de acidentes extremamente acentuado e, no fim das contas, numa análise final, eles tinham menos acesso à riqueza que eles mesmos produziam, tá? Bom, atualmente os desafios não são tão diferentes assim. A gente vai perceber que as relações profissionais nas indústrias hoje em dia, elas se modernizaram, mudaram de roupa, talvez.
mas continuam bastante complexas. Observem, hoje em dia você tem que conciliar produtividade e remuneração, pelo menos é o desejável, tá? Conciliar produtividade e remuneração. Você tem que dar condições para que o grupo de pessoas que estão na linha de frente de uma indústria tenham condição de trabalhar de modo eficiente, produzir de modo mais eficiente ainda e também que no final das contas eles tenham uma remuneração adequada para que eles também possam consumir. Vamos lembrar que o produtor, que o trabalhador, né, que o operário, ele também é consumidor. Então de nada adianta você ter uma produção extremamente eficiente se você vai ter um mercado consumidor que poderia ser maior, mas não é, exatamente por causa dessa remuneração baixa, né? Aumento no lucro, não na sua margem. O que significa isso aqui? Um dos elementos que compõem o lucro final de uma empresa é o custo de produção, né? E a remuneração, os custos que a empresa vai ter com os seus funcionários, também entra nessa conta, né? Então você vai ter que ter um aumento no lucro das empresas, não aumentando a margem de lucro, porque uma das maneiras de você aumentar a margem de lucro é você, por exemplo, reduzir a remuneração, reduzir a questão dos direitos do seu trabalhador, reduzir a assistência, por exemplo, assistência de saúde, né? Então você vai aumentar o lucro sem aumentar a margem de lucro. E como é que você aumenta o lucro? Produzindo cada vez mais, produzindo cada vez produtos mais eficientes, né? E que venham a ter uma aceitação maior no mercado. Essa maior aceitação no mercado, atualmente, pessoal, ela está ligada não só a aspectos práticos, né? Atualmente, é muito forte o movimento das pessoas se interessarem por produtos de empresas socialmente responsáveis, né? Dê uma pesquisada aí no seu buscador aí para analisar essa questão. Empresas socialmente responsáveis. Vocês vão entender muito bem o que eu estou falando, tá? Valorização do grupo de operários. O coração de uma empresa é o seu trabalhador. Essa lógica ela está sendo bastante adotada atualmente, com mais intensidade ainda, né? Nesse sentido, por quê? O trabalhador valorizado, ele é um trabalhador satisfeito, ele é um trabalhador mais comprometido com a sua organização. E esse trabalhador, ele vai trabalhar de modo mais eficiente quase que espontaneamente, tá? Quando você tem um trabalhador que não se preocupa só em chegar lá, chegar todo dia, bater ponto, fazer a sua obrigação, bater ponto e ir embora, mas aquele trabalhador que se preocupa com o que ele está produzindo, com a qualidade, que, como eu falei antes, que veste realmente a camisa da empresa, isso é um material valioso demais para as organizações hoje em dia, tá? E tudo isso vai acabar resultando nessa maior eficiência produtiva, tá? Cada vez mais as indústrias que adotam essas práticas, têm um resultado final cada vez mais expressivo, cada vez mais atraente. Ok, pessoal? Bom, responsabilidade ambiental. Lembra que eu falei de indústrias socialmente responsáveis? As indústrias ambientalmente responsáveis também estão, vamos dizer assim, um passo à frente em comparação com as demais. Quais seriam as preocupações dessa responsabilidade ambiental? Indústrias menos poluentes, tá? Preservar o meio ambiente, ou se o meio ambiente for degradado em resultado da sua atividade, recompor esse meio ambiente, né? Reestruturar, principalmente, por exemplo, as empresas mineradoras, que necessariamente têm que degradar o meio ambiente para a sua atividade, porém, devem também se preocupar em recompor, tipo, estragou, conserta, né? E estimular investimentos, né? Quanto mais um parque industrial é eficiente, naturalmente ele atrai mais investimentos. E aí é um jogo de ganha-ganha. Ganha o país, ganha quem está investindo, ganha o trabalhador, ganha a sociedade. Ok, pessoal? Bem, responsabilidade social. Vamos lembrar que uma indústria, ela não é responsável só, por exemplo, pelos seus colaboradores. Existe toda uma sociedade que se movimenta, que se reestrutura em virtude da indústria que ali está instalada, ok? Então, toda indústria,
pelo menos aquela que quer estar passos à frente na concorrência, ela deve desenvolver comunidades, ou seja, contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade. A gente sabe que a responsabilidade maior no desenvolvimento, por exemplo, de um bairro é do poder público, juntamente com as pessoas que ali vivem. Contudo, uma indústria, ela sendo socialmente responsável, ela pode contribuir nesse aspecto, tá? Geração de emprego, óbvio, né? Não só empregos diretos, mas também empregos indiretos. Nós temos em Betim, Minas Gerais, uma montadora de automóveis que, além dos empregos diretos dentro da montadora, ela gera empregos indiretamente falando, quando a gente analisa os ramos profissionais que se desenvolvem em torno ou em função daquela montadora ali presente, tá? Programas sociais, né? Como, por exemplo, programas sociais de, como eu falei, de reestruturação ambiental, né? De preservação ambiental. Programas sociais, por exemplo, estimulando o primeiro emprego dos jovens, né? A questão dos menores aprendizes, né? Tudo isso entra nessa questão de se valorizar a responsabilidade ambiental de uma empresa. Bom, a gente tem, de uma indústria, né? Empresa, indústria, olha lá. A gente tem que entender que a revolução, aquela revolução industrial, ela se tornou uma revolução permanente. A revolução industrial ainda não acabou, né? Principalmente quando a gente analisa o desenvolvimento das indústrias de biotecnologia, né? E essa revolução permanente, ela passa por um binômio, né? Capacitação e educação. O trabalhador que vai atuar numa indústria cada vez mais moderna, ele tem que estar cada vez mais preparado. Então, a educação é extremamente importante. Mais uma busquinha que eu estou sugerindo para vocês. Analisem aí, vai no buscador, na internet, Indústria 4.0. Vocês vão perceber o quanto esse fenômeno está presente, está cada vez dinâmico e a sua relevância é cada vez maior, ok? Bom, pessoal, vamos queimar os neurôniozinhos aí, vamos lá. Uma revolução industrial é caracterizada por mudanças abruptas e radicais, motivadas pela incorporação de tecnologias, tendo desdobramentos nos âmbitos econômico, social e político. Segundo teóricos, o mundo passa por uma transição de época e estaria no início da quarta revolução industrial, ou da chamada Indústria 4.0. Nosso último slide falou sobre isso, né? O desenvolvimento e a incorporação de inovações tecnológicas vão mudar radicalmente o mundo como o conhecemos e moldar a indústria dos próximos anos. Observando os acontecimentos, analisa as afirmativas a seguir sobre a Revolução Industrial. A Indústria 4.0 não se define por cada uma das tecnologias isoladamente, mas pela convergência e sinergia entre elas. Então, são várias tecnologias conjugadas e harmonizadas para dinamizar essa Indústria 4.0. As três revoluções industriais tiveram início nos países subdesenvolvidos, né? Está ocorrendo uma conexão entre o mundo digital, o mundo físico, que são as coisas, e o mundo biológico, que somos nós. A segunda revolução aconteceu na Inglaterra, tendo como principais inovações a eletricidade e seu emprego. A segunda revolução industrial, ok? E a primeira revolução aconteceu movida por tecnologias mecânicas, como máquinas a vapor e as ferrovias. Diante dessas 5 afirmativas, as corretas são essas 3. 1, 3 e 5. Ok, pessoal? Bom, na nossa aula, a gente conseguiu perceber que a industrialização, além de um processo irreversível, é também dinâmica, né? E envolve vários setores e, por isso, enfrentam uma série de desafios para a sua consolidação. Ok, pessoal? Grande abraço para vocês, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço.